Olá, olá, estamos ao vivo, 15 horas em ponto. Estamos começando a nossa live. Muita gente já entrando, nossa convidada aqui acenando. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos um tema muito bacana, né? Estamos falando sobre esses últimos dias, aí sobre os 4 pilares, né? Da, de se manter a imunidade em alta, né? Um deles é a atividade física, que a gente vem falando seguidamente, né? E depois tem a qualidade do sono, a qualidade, baixar o estresse, né? E se alimentar bem, né? Então, hoje nós vamos estar com uma psicóloga que vai nos dar dicas muito bacanas e muito práticas. Eu já vou chamá-la aqui. É a nossa Maria Luísa. Só mais um minutinho. Estamos aguardando a Maria Luísa, mas hoje nós vamos abordar esse tema. Olá, seja bem-vinda. Oi, tudo bom? Tudo Boa bem? tarde. Obrigado por você atender ao nosso pedido da metodologia, Gustavo Borges, né? Estamos aqui já com 32 pessoas, ao vivo e a cores, porém vocês estão vendo tudo preto e branco, porque eu visto preto e a parede é branca, né? Então, apesar dos senhores estarem vendo preto e branco, nós estamos ao vivo e a cores. Maria Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós estamos dando nossa sequência de lives aqui e a gente tem falado muito sobre esses 4 pilares para manter a imunidade em alta, né? Ou não deixar baixar a nossa imunidade nesse momento de covírus, né? Como fala o meu filho, né? Ele chama de covírus. Mas na quarentena, então, reduzir o estresse, tentar dormir bem, se alimentar bem e se exercitar são os 4 pilares, né? E hoje a gente traz você como convidada para abordar um pouquinho dessa questão da inteligência emocional, né? Já que estamos todos num momento atípico, num momento de bastante dificuldade de ter que viver de uma forma diferente, né? Isso nos gera bastante estresse. E como a gente pode abordar isso, né? Você veja, ontem eu tive uma conversa muito interessante com uma nutricionista que falou 4 ou 5 itens básicos para você não deixar de comer e não deixar de ter, para também manter, né? E hoje estamos com você, já que todo mundo, ou grande parte dos nossos espectadores, aí, nossos amigos da metodologia, os nossos parceiros e amigos pessoais, estão hoje vivendo num home office, né? Então, com você, como é que você abordaria esse momento diferente, né? Não vou usar uma palavra mais complexa, mas pelo menos é muito diferente para todos, né? Sempre com pequenos ganhos, mas com uma grande perda para a grande maioria, né? Por favor, Você seja sabe que bem-vinda. você... Obrigada. Você foi falando, né, essa mudança que a gente está tendo. Então, se a gente parar para observar, tá todo mundo saindo da zona de conforto. Até mesmo aquelas pessoas que já estavam em home office, elas também estão saindo da zona de conforto. E isso precisa, assim, de um processo de readaptação. Então, lógico, a gente vai falar sobre inteligência emocional, mas só fazendo uma introdução para esse processo de adaptação, quando você fala desses 4 pilares, para manter a imunidade, e aí tem a redução do estresse, que a gente podia até colocar num campo maior, que é a saúde mental. E quando você fala em saúde mental, você fala em atividade física, você fala em alimentação, uma vez que o intestino, né, já é considerado o segundo cérebro, então ele tem uma importância muito grande na nossa saúde.
Isso de E fato, para né? Diz que além. tiveram estudos que encontraram, achavam que só os neurônios só se encontravam no cérebro, né? E parece que são três partes do nosso corpo, né? Cérebro, coração e estômago, né? Intestino, né? Então é muito interessante. Né? E você sabe que quando as pessoas estão estressadas, é no sistema digestivo que a gente vê. Ou elas ficam, é, tem a azia, a gastrite nervosa, algumas ficam constipadas, outras Uhum. têm dificuldade de segurar. Então você vê que é o sistema digestivo um dos principais afetados, o que dá o primeiro sinal de que você está estressado ou que tem alguma coisa que não está indo bem. Né? É um Então, termômetro, isso, né? Um indicador, né? exato. Então, isso assim é para a gente entender que não basta a gente ir numa vertente só. Não basta a gente só fazer atividade física, não basta a gente só se alimentar bem. Eu sempre Ou falo, ou dormir o quando. dia inteiro, né? Ou só dormir o dia inteiro. Nossa, o dormir, né? Quando a gente está irritado, eu brinco assim, quando o paciente chega muito irritado para mim ou com humor muito deprimido e tem alteração do sono, não dá pra gente saber quem veio primeiro, se foi o ovo, ou se foi a galinha, se é o sono que está trazendo essa alteração de humor ou alteração de humor Uhum. que traz essa alteração no sono. E é impressionante, a maioria das pessoas, só de regular o sono, ela já percebe uma diferença no humor, uma diferença na qualidade Sim. de vida. Que Consegue se legal. alimentar melhor. Então estamos aqui tentando equilibrar, né, para as pessoas que entraram agora, né? Estamos tentando sempre equilibrar os quatro pilares de dormir bem, reduzir estresse, se alimentar adequadamente e fazer atividade física. E hoje a psicóloga Maria Luísa está conosco para abordar algumas estratégias práticas de como é que a gente sobrevive a essa loucura. E em alguns momentos, né? Hoje eu estou aqui na minha casa, está super tranquilo, né? Deixei avisado o pessoal, mas eu tenho três filhos, né? Desde criança até adolescente, né? Cônjuge e tudo mais, né? E a gente sabe que às vezes pode ser uma loucura, né? Você tentar se concentrar num home office, né? E tentar equilibrar todos esses estresses aí das incertezas de quando os nossos negócios vão estar abertos novamente, quando que a Uhum, gente vai conseguir, como é que a gente vai conseguir pagar as contas que estão sempre uhum. vindo, né? Por favor. Essa nova realidade que a gente está enfrentando foi como eu trouxe no início, né? Todo mundo está tendo que se Uhum. readaptar. E aí, nesse processo de readaptação, é nítido que todo mundo vai reagir de uma forma diferente. Então, tem aquelas pessoas que vão aceitar logo de cara e vão tentar procurar estratégias para se adaptar. Vão ter aquelas pessoas Uhum. que vão entrar em negação e vão falar que é Uhum. absurdo isso, que ninguém pode parar, que a gente tem que continuar como estava antes. Outras pessoas, elas vão entrar numa fase meio que de barganha, né? De tipo, mas se eu usar máscara, só isso será o suficiente para eu ficar livre, ou se tivesse, fica sempre no discurso do se, né? E se. Culpam as E todos eles autoridades, né? Em alguns culpam momentos as autoridades. Exato. eu sou líder da ACAD Brasil aqui no Paraná, né? E Uhum. vice-presidente de uma associação local. A gente vê as disputas das academias, são mais de 300 ali afiliadas, uns muito bravos com a situação, querendo abrir à força, outros estão muito retraídos, esperando o Uhum. que o consenso vai dizer, outros estão com medo de abrir e não ter cliente. Então, você vê nesses grupos, e a gente viu em algumas situações, de até perdas de alunos, né, Uhum. que ficaram estressados e tivemos um aluno que faleceu, não nosso aluno, mas um aluno de um colega nosso, né, de uma academia, tinha uma senhora que infartou Uhum. e dizem que foi por um acúmulo de estresse em casa. Escutamos uma notícia trágica na sexta-feira também, um empresário, após demitir 220 funcionários, se enforcou no escritório. Quer dizer, coisas tristes, mas que são realidades do momento, né? Aquelas histórias que a Sim. gente escutava no Crash de 29, elas quase que 100 anos depois, né, estão aqui diante de nós, né? E aqui estamos tentando, então, com as tuas dicas também, tentar entender isso e aliviar esse fardo desse um dos pilares que é o estresse, né? Sim. E você sabe que quando a gente traz essas situações que são mais trágicas, né? O suicídio e o infarto.
não só o infarto, também a crise de ansiedade. Tem muita gente que está apresentando crise de ansiedade, que são os mesmos Aham. sintomas de dificuldade respiratória. Então, muitos que têm uma crise de ansiedade relatam dificuldade de respirar, e aí vem o medo. Será que eu estou tendo uma crise de ansiedade ou será que eu estou tendo sintomas do Covid? Né? Então, cresceu também as queixas de crise de ansiedade, e aí fica esse medo, né? Será que eu saio de casa? Será que eu fico? Então, mas tudo isso, essas três situações que a gente trouxe, isso só mostra que algo já não estava bem. Sim. Então, a crise, ela só vem para evidenciar o que precisa ser organizado. Por quê? Porque veio de uma forma precária. E aí a gente está falando de saúde mental. Então, a saúde mental, ela já vem de forma precária e chega no momento de crise que a pessoa não tem mais estrutura. Por quê? Porque o balde já está cheio. E qualquer gota, aí transborda. Transborda, A né? pandemia é uma super gota. Então, ter esses relatos, né, de morte, aumento de suicídio, aumento de infarto, aumento até de AVC, né, mostra que a saúde mental, talvez a ansiedade ou até mesmo uma dificuldade de expor já existia. E a gente Então, se irrita, né? A gente vê, quem está assistindo televisão, jornalismo, hoje internet, YouTube, mídias sociais, ele acaba se irritando com o próximo, né? Porque a realidade do próximo não é a sua realidade. Então, aparece lá uma atriz famosa fazendo origami, o cara já quer matar, né? Quem faz origami. Aí já aparece uma pessoa que vive no campo, que tá um pouco distante dessa realidade, está produzindo. Aliás, a sua colheita ainda está sendo ainda mais bem-vinda, também está fora disso, né? Então, cada um com as suas diferentes realidades, ele se coloca de uma forma muito brutal, brutalmente de repente, né? Foi assim, instantaneamente, todos nós confinados e tendo que lidar com situações sem ter, vamos dizer assim, o devido preparo, né? A gente acredita que o mundo será muito diferente depois do Covid, né? E parece que a humanidade vai estar querendo estar preparada para que tenha uma pandemia a cada década, pelo menos, né? Os negócios preparados, as pessoas preparadas, porque a gente está aumentando sobremaneira, né, a nossa influência no planeta Terra e estamos todos interligados mesmo, né? Aliás, uma reflexão bacana, né, Maria Luísa, que a gente fez aquele dia, que a gente conversou a primeira vez, precisou vir um vírus, né, para mostrar que, de fato, estamos todos interconectados. Não estou falando da forma religiosa ou espiritual, né, mas o equipamento que eu uso, o óculos que eu visto, a camisa, toda essa cadeia nos interliga, né? E hoje nós estamos tentando manter essa cadeia ativa, né? E uma dessas formas é fazer o home office, né? Agora com familiares em casa, né? Com outras rotinas também. Isso realmente é bastante estressante. Você me falou antes que para a inteligência emocional a gente basicamente também tem 4 pilares, né? Você quer abordar um pouquinho desses pilares de uma forma bem rápida para a gente trazer sempre para o cotidiano aqui da quarentena? E até você falando, uma das reflexões que a gente teve numa primeira conversa, né? Sobre a ter que vir um vírus para a gente sair da zona de conforto e a gente começar a perceber algumas coisas. E logo veio na minha mente, enquanto você foi falando, uma charge assim, nossa, estou conversando com a minha mulher, até que descobri que ela é legal. Porque isso que está acontecendo, né? A gente fica tão envolto, uma rotina, nossa, de dar conta do trabalho, pagar contas, sustentar famílias, enfim, que muitas vezes a gente esquece do que é importante. E outra coisa que você trouxe também, que eu quero só destacar, como a gente está irritado, como a gente está agressivo, como a gente está sem paciência com a diferença do outro. Então, o outro tem uma opinião, sei lá, se o outro quer fazer carreata, a gente fica muito estressado. Se o outro quer ficar isolado, a gente fica muito estressado. Então, tá há um tempo já que a gente está nessa polaridade. Há um tempo. Então,
a pandemia, novamente, ela só veio para mostrar que as coisas não estavam vindo bem, né? Precisava, né? E aí Ela dá uma oportunidade de ruptura, né? Todos nós, isso. talvez internamente, desejávamos uma pequena ruptura ou uma ruptura em algum setor da nossa vida, né? E veio, né? E veio isto. Exato. Ela acaba sendo uma oportunidade, né? Uma oportunidade da gente rever os nossos hábitos cotidianos, a gente rever alguns valores. Eu vou fazer um relato rápido aqui da minha casa. Minha família é uma família atípica, né? Porque nós somos em 5. Hoje em dia, pouca gente tem 3 filhos, né? E eu tenho uma filha de 17 anos e o meu mais novo tem 4, né? Que é praticamente, não é um bebê, mas é um menino bagunceiro. E o meu menino de 7 anos, o Lorenzo, ele é autista. Então ele também precisa de um sistema muito claro de rotina para que ele não se perca, né? Então a sistematização dessas rotinas, que eram exclusivamente para ele, agora virou para a família toda. Mas houveram ganhos aí. Estamos almoçando, jantando e tomando café todos os dias juntos, praticamente, né? E você vê essa beleza, né? Às vezes do aproveitar pequenas coisas, né? Aproveitar um chá, mais ou menos que nem outras culturas às vezes o fazem, né? Então, realmente está para nós, a gente está entendendo que a diferença realmente de pensamento num país continental que nem o Brasil, que tem academias e tem pessoas que trabalham nas mais diversas profissões, umas super afetadas, outras ainda não afetadas, mas todos serão, e negócios fechados, né? Nós temos hoje esse estresse de estar com os nossos negócios fechados e ter que redimensioná-los, né? Como é que você fala sobre um pouquinho dos 4... Você falou de autoconhecimento, né? De Isso. autogestão, você falou de empatia e você falou que a de gente pode habilidade chamar... social. Isso. Como é que a gente A empatia, mescla esses 4 pilares para a gente estar melhor hoje no dia a dia? Tá. Até voltando para a rotina que você trouxe, fazendo um link, né, em tudo que a gente puxou. A rotina, ela ajuda a gente a organizar. Ela diminui a ansiedade. Ela também ajuda a diminuir o estresse. Só que ter rotina, também num outro vídeo que a gente fez, que você falou muito da disciplina. A disciplina é repetição. Então, quando a gente é atleta, quando a gente treina, ou quando a gente faz alguma coisa, até mesmo manual, tocar, pintar, enfim. No início é muito difícil, mas é a repetição que faz entrar como uma rotina, né? E ficar mais fácil. Então, a repetição, ela faz com que tenha um aprendizado. E isso acomoda a uma acomodação no cérebro e deixa as coisas muito mais fáceis. E a inteligência emocional, quando a gente... Eu acho estranho falar quando a gente tem inteligência emocional, porque todo mundo tem uma inteligência emocional. Só que ela se divide em quatro pilares, que é do autoconhecimento, porque é isso, né? Eu tenho que ter um autoconhecimento onde eu tenho dificuldade. E aonde que eu vou estourar, né? Aonde que eu vou ter dificuldade, Exato. aonde que eu tenho facilidade, aonde eu posso ajudar o outro e aonde eu tenho que ser ajudado. Né? Exato. E aí se perguntar, por que eu estou irritado? Por que eu fico tão irritado quando eu vejo uma carreata? Por que eu fico tão irritado quando, sei lá, minha mãe, que tem mais de 65 anos, quer sair de casa para ir no mercado? Esse é um ponto bacana que a gente conversou, né, em outro momento, do que você falou um pouco. A gente tem bastante clientes, né, na idade mais avançada, sêniores, né, e eles têm essa dificuldade de equilibrar, né, onde eles são absolutamente maduros e adultos, mas em momentos como esse tratados de uma forma um pouco mais infantil, né? Como é que você dá uma dica para nós para que a gente não caia nesse erro, né, com os nossos pais? Primeira coisa, a gente tem que observar como que a gente está agindo com o outro, né? Então, por que eu tô ficando irritado com isso? E aí, segundo, que vem a nossa autogestão, que é esse controle das emoções. Então, peraí, se eu, na hora que eu tô vendo, né, que a minha mãe, ou meu pai, ou, sei lá, a vizinha, tá saindo para ir no mercado, não é esse momento que eu vou falar com ela. Por quê? Porque esse momento eu já tô alterado. E para além disso, né, refletir um pouco. Tá, qual que é o ponto positivo disso? Então eu percebi que eu tô
essas dicas que eu tô dando já entram no segundo pilar, que é a autogestão. Então, é o controle das emoções, olhar as coisas de forma mais positivas e tentar se adaptar. Então, quando você olha assim, opa, peraí, eu preciso me adaptar a essa realidade, porque eu já falei, eu já chamei atenção e não houve mudança de comportamento. Isso não é só com idoso, não, isso é com todo mundo. Com esposa, com marido, com filho, com todo mundo. Percebeu que você tá ali falando, a pessoa não mudou o comportamento, peraí, então tem que ter uma adaptação. E aí vem o terceiro pilar, que é a consciência social, que entra a empatia e entra uma consciência organizacional, que foi que a gente conversou no outro vídeo. Quando a gente vai estabelecer uma rotina, não basta eu só colocar as minhas necessidades, né? Então você coloca lá que você vai trabalhar das 7 às 16, mas aí às 9 horas teu filho acorda e quer tua atenção. E das 7 às 16 você não se organizou em nenhum momento para fazer uma parada e ficar com ele. Então... Viu, Maria Luísa, a gente deixou esse vídeo que você fala, foi uma entrevista que eu fiz com você, ele vai estar disponibilizado no link da bio, depois aqui na metodologia, para o pessoal, 10 minutos de vídeo e você dá dicas específicas, né, sobre a questão da disciplina e da questão de como você organizar o home office, porque aquela entrevista foi no começo do lockdown, né? Foi no começo da quarentena, né? Então, esse link vai estar disponível para quem está nos assistindo agora, né? Então, você pode falar sobre agora, quando você se referir a ele, o pessoal vai saber do que se trata, né? Enquanto você foi falando, eu vi uma pergunta aqui que é bem bacana, que entra nisso que a gente está falando, que ela colocou, né, que ela gosta de fazer yoga e o marido não. Isso entra, primeiro que ele tem que ter um autoconhecimento, então ela já tem esse autoconhecimento. Com yoga, ela consegue lidar com a ansiedade. Agora tem que ser ele. E entra na consciência, aí ela, né, tem que ser um pouco empática e entender que o yoga, nem todo mundo gosta de fazer yoga. Nem todo mundo gosta de nadar, assim como nem todo mundo gosta de puxar ferro. Eu, pelo menos, eu não gosto de puxar ferro, né? Vou pra academia, assim, empurrada. Prefiro, sei lá, nadar, dançar, fazer balé, andar de, sei lá, bicicleta, mas não me coloque pra puxar ferro. Não gosto. Então tem outras formas. Aí entra a Tem que achar, né? Você tem que achar qual que é a tua nirvana, né? Qual que é a tua ohana, vamos dizer assim. Às vezes é meditação, às vezes é escutar música, às vezes é entrar num Google Meet com os seus colegas. Eu tenho feito isso com os meus amigos na sexta-feira à noite. Fica 20 ali, sabe? Cada um na sua sala, cada um tomando o seu vinho. Isso é muito bacana, né? Porque daí você não precisa reclamar do vinho do outro, você está tomando o seu próprio vinho, né? Então, você tem que achar a sua forma de autorregulação, né? Eu venho desse tema com bastante... Eu vou misturar os assuntos aqui. Com o meu filho autista, né? Ele precisa achar sempre alguma coisinha que dê de autorregulação. Às vezes é um movimento repetitivo, às vezes ele bate na sua própria mão, às vezes ele pega uma folhinha e fica chacoalhando, às vezes ele faz um movimento de toque, né? Porque ele está se autorregulando, mas todos nós, às vezes, balançamos uma perna quando falamos, às vezes estralamos um dedo, né? Às vezes, assim, a gente pode ir mais a fundo, né, que é no primeiro pilar, voltando para o autoconhecimento, né, como você falou, e achar isso aí. Só lembrando o tema de hoje, porque teve gente que entrou nova agora também, nós estamos falando sobre inteligência emocional, como que a gente pode fazer desse momento de quarentena, transformar ele um pouco mais leve, né, no pilar principalmente de reduzir o estresse. Já que a gente falou em se alimentar bem, falou em se exercitar, falou em dormir bem, e agora estamos com a psicóloga Maria Luísa falando um pouco sobre como reduzir o estresse da quarentena. Eu vi nas perguntas aqui, tá? Por isso que eu fiz uma abordagem novamente. Não, sem problemas. Eu também vi que alguém pediu para repetir quais são os pilares. Os pilares da inteligência, na verdade, são os domínios e competências da inteligência emocional são autoconhecimento, autogestão, consciência social e gestão de relacionamento. Aí, gestão de relacionamento entra a gestão de conflitos, né? Então, você percebe que você gosta de meditar, mas o marido não. Se isso está gerando um conflito, então senta e conversa.
né? E esse conversar, aí volta para autogestão, que é você ter controle emocional. Eu vou conversar no momento que eu já estou estressada, que eu já estou irritada. Não, a gente precisa desse tempo. Igual o seu filho, ele tem essa necessidade de regulação, todos nós temos. Para quem tem um desenvolvimento atípico, que é o caso do autismo, fica muito mais claro, porque é tudo muito mais evidente. Só Uhum. que a gente também tem, só que é muito mais subjetivo Sutil, isso. subliminar, Muito né? mais sutil e muito subjetivo, porque cada um vai ter que descobrir qual que é a forma de se regular emocionalmente, né? Então, como que eu vou Uhum. controlar as minhas emoções se eu não me conheço? Aí a gente volta para o primeiro pilar. Como que eu vou conversar com meu marido se eu não entendo por que ele não gosta de meditação? Ou por que ele não gosta não sei, de assistir TV? Na verdade, as mulheres, né, que se queixam muito porque que o marido fica muito tempo na TV. Então, por que minha esposa não gosta, né, que eu assista TV? E aí entra na consciência social. Assim, opa, peraí, onde que eu tô? Que ambiente é esse? Qual que é a É, dinâmica da minha família? Né? Não dá para isso. eu pensar numa E, rotina sem ver e, a vai, dinâmica da família. e nessa rotina você pode separar, você vai separar, digamos que seja uma família típica com filhos, né, pequenos, você vai ter momentos em que são inegociáveis a rotina, né, o horário de Uhum. acordar, da casa, porque senão, imagine, eu tenho uma filha adolescente, se ela for dormir às 2 da manhã e for acordar tarde, ela tem que fazer escola e por internet, né, então ela tem que acordar cedo. Mas digamos que ela fosse dormir tarde e os meninos mais novos acordam super cedo. O almoço tem que ser um horário só. O café da manhã Uhum. também. E agora tem aquele momento que cada um vai para o seu canto. Um vai assistir Uhum. televisão, o outro vai dormir, o outro vai meditar e o outro vai se exercitar, né? Então, Isso. eu E achei bem assim, legal. Só deixa eu completar, teve uma nutricionista que esteve conosco ontem, né? A Tamires, e ela falou uma coisa muito importante. Vamos evitar se exercitar agora no final do dia e também, acabadas as 18 horas, parar de tomar café ou Coca-Cola, qualquer coisa com cafeína. Porque isso vai desregular, né, o sono e vai aumentar o sono. tema de hoje, que é o estresse. Né? Então, É, esse tipo de disciplina vai ser brutal para a gente, pelo menos, não machucar os membros da nossa família e que também não deixar que eles nos machuquem. Quando eu falar machucar, é a rotina, né? sim, sim. Mas você sabe que o que você está trazendo sobre a prática de atividade física, cada um tem um sistema. Então, tem pessoas que são super sensíveis à cafeína, tem pessoas que, se fazer atividade física à noite, não conseguem dormir mesmo. Só que tem outras pessoas que não, que precisam fazer isso à noite Isso. para conseguir dormir. Então, entra Uhum. de volta no autoconhecimento. Particularidade, né? Exato. Tem uma pergunta da Cris, que fala que mora com o pai, né, que tem 80 Uhum. anos. Acho que é um ponto aquilo que a gente falou, né? De, Sim, de você pode abordar um pouquinho, né, do questão do estresse que pode ser essa questão de tratar uma pessoa absolutamente madura uhum, como criança, né? sim. Isso é uma dificuldade dos nossos tempos, porque não há muito tempo atrás, né, uns 40, 50 anos, a fase, a terceira idade, ela tinha uma expectativa de vida menor. Então, a terceira idade era ali, 50, 60, já era considerado idoso. Só que com o aumento da expectativa de vida, até essa sensação que a gente percebe. E quem tem 60 anos não se sente com 60 anos. Então você vê muita Uhum. gente com 60 anos andando por aí como se não fosse paciente de risco. Sim. E isso faz com que prolongue-se, né, a vida. E o que acontece com o idoso, principalmente acima de 70, 80 e 90 anos? A família tem uma tendência a infantilizar esse idoso. Não sei se é o caso da Cris, se não for, ela vai colocando nos comentários que a gente vai adaptando as orientações, mas a família coloca o idoso como se ele fosse muito frágil e como se ele precisasse de um super cuidado e acaba tolhindo a autonomia dele. Então, por isso que a gente precisa, aí entra também num dos domínios da competência emocional, você tem empatia, né? Então, você tentar
observar como que é para essa pessoa quando tá todo mundo chamando atenção, quando tá todo mundo falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o horário de tomar remédio. Lógico, nessa idade eles tendem a ficar um pouco mais esquecidos, né? E a gente às vezes não percebe essa nossa super proteção com eles. Então, isso pode estressá-los também e estressar a gente, pode né? estressar. Então a gente acaba tratando eles... Você falou que a empatia, né, não é se colocar no lugar do outro, né, mas só imaginar isso, né? Você faz uma observação sobre esse pilar, por favor. Desculpa, repete? Sobre empatia, você disse que não é simplesmente se colocar no lugar do outro, porque isso aí seria impossível, né? Você só consegue imaginar. É você entender. É só tentar entender, por mais que você não concorde, inclusive. Né? Isso. Então, até a Cris, ela colocou ali, né, que ela não infantiliza os pais porque ela tem essa experiência, mas que ela percebe que ele fica muito irritado porque ele quer sair de casa e ele não pode. Né? Isso vai muito da forma como a gente está falando com ele, a forma como a gente coloca. E isso tem que olhar bem como está sendo feito e entra no último pilar, que é a gestão dos relacionamentos. Porque se você está falando da mesma forma e ele continua fazendo aquilo, opa, peraí, então tem algo para além disso. A parte da irritabilidade. Então, vamos entender essa irritabilidade. Se ele está irritado, se ele está estressado, você tem que pensar numa estratégia, e aí fica até um pouco difícil de falar qual estratégia tem que ser tomada, por a gente não conhecer o caso a fundo. Mas dá sim, é que a gente sai novamente da zona de conforto, ninguém está podendo sair. Então, a pessoa não pode nem ir ao mercado, que talvez muitos idosos adoram ir ao mercado. Ir ao mercado, ir à farmácia. Inclusive, você veja, meu pai tem 84 anos, eu posso responder um pouquinho para a Cris, mas ele é casado, né? Minha mãe faleceu faz muito tempo e ele casou novamente, então ele tem a companheira, né? Agora, meu pai com 84 anos, eu vou fazer compras para ele, eu boto a caixa no hall do apartamento dele e aí dou um passo para trás. Ele sempre foi um cara muito amoroso e muito de contato, né? E nesse momento ele está se protegendo, daí ele vai lá, já vem espirrando um álcool gel, né, com a mascarinha dele e tal. Mas o que acontece? Ele tem falado que o que ele mais sente é a questão do supermercado, porque ele comprava pouco para poder ir sempre. Porque era dentro das rotinas dele, aposentado, uma atividade que ele achava interessante, né, ter uma atividade. Né? Então essa questão de você até comprar para ele é uma coisa que tira esta possibilidade, né? Então é interessante. O Robson fez uma pergunta ali, acho que deve estar escrito errado, está escrito ciclos, deve ser ciclos circadianos, podem interferir nos pilares? Eu não saberia dizer o que é isso. É do sono. Então, os ciclos circadianos, assim, tem algumas substâncias que a gente só produz quando a gente está dormindo. E tem outras substâncias que a gente só produz quando a gente está acordado. E essas substâncias, enquanto a gente está dormindo, tem que ser no local bem escuro. Por isso que é à noite que a gente dorme. E essas substâncias que são produzidas quando a gente está acordado, tem que ser produzidas também numa claridade. Então, tem esses fatores que interferem no sono. Sim, interfere, sim, na inteligência emocional, mas se você tiver um autoconhecimento de que você não dormiu bem, né, provavelmente você vai ficar mais irritado, provavelmente você vai ter mais dificuldade de ouvir o outro, então, que é a empatia. A empatia é você ouvir o que o outro está dizendo, por que ele está dizendo. Igual a Cris, ela trouxe, né, ela tem uma boa escuta, porque ela falou assim, não, eu percebo que meu pai, ele está irritado porque ele gosta de sair. Então, você observa por que o outro está assim, né? É lógico que pensar em estratégias, pensar em comunicação que faça com que haja uma mudança de comportamento é muito difícil. Principalmente com idosos. Eles são mais resistentes mesmo a essas mudanças. Não, é uma pessoa que se autogeriu, né, a vida inteira, de repente ele se coloca numa posição e é tratado às vezes como um incapaz, né? E isso é muito ruim, né?
Agora, a Karina aqui ela tá só dizendo que não teve conflito nenhum, né? Para a gente não criar aí Ah, sim. ela faz exercício, o marido faz exercício em outro momento que ela faz a sua meditação, está tudo certo, então. Mas pode O continuar. bacana da live que vai surgindo tanto assunto que a gente vai misturando sono com idoso. Mas essa questão do sono foi interessante ele trazer, porque uma outra característica da fase idosa é o sono. Eles têm um sono um pouco prejudicado. Isso aumenta a irritabilidade também. Então, colocar que isso é consciência social e entender, né, a instituição, a organização do outro. Né? Teve uma pessoa que ficou lá atrás, a mensagem, que falou do filho que fica muito tempo, adolescente que fica muito tempo no celular. E aí fez uma pergunta referente a isso. Nesse período de quarentena, eu vejo assim que os adolescentes, se antes eles ficavam muito no celular, agora misericórdia. Perdem também o horário para dormir, perdem noção de tempo, de hora. O que eu falo para os pais? Que a internet é um ambiente virtual, e o ambiente virtual não é diferente do nosso ambiente. Então, deixar a internet muito livre, tanto para adolescente quanto para criança, é você deixar a porta da tua casa aberta e falar assim para a criança, ó, você tem total liberdade para ir para qualquer lugar. Obviamente que adolescentes e crianças, eles têm dificuldade de aceitar bem. Ou de entender os riscos que podem estar se colocando, né? Exato, exato. E que daí tem que entrar a comunicação. A gente estava falando também, acho que foi no outro vídeo, sobre como se comunicar com o outro, né? E uma coisa que eu acho que eu tinha comentado era como a gente tem a tendência de dar muito sermão, mas a gente não gosta de ganhar sermão. Então, pois é. Você me falou, eu vou tratar o outro da forma como eu não quero ser tratado. Você me falou na outra conversa que se você pudesse... Eu até vou perguntar para você quando a gente for no movimento de encerrar. Você veja, nós estamos com já quase 40 minutos de live, né? Apesar de que a audiência está subindo. Mas eu queria que a gente caminhasse para os encerramentos. Você falou que se você pudesse dar uma palavra só, um conselho, seria ter paciência, né? Você continua com essa visão ou você... Isso era no primeiro dia da quarentena, né? Agora nós estamos aí há 30 dias já presos. As praças estão respondendo diferente. Curitiba pode ser que tenha um afastamento social e comece a conviver um pouquinho antes do que São Paulo, por exemplo, que está tendo um grande foco hoje, está totalmente fechada pela prefeitura e pelo governo do estado, né? Então, você teria uma grande mensagem e uma grande dica para a gente poder caminhar para os encerramentos? Olha, a paciência, ela ajuda bastante a gente a ter um tempo antes de agir. E eu acredito que até complementando, você entender o que o outro está dizendo. Né? Entender por que... Buscar mesmo essa compreensão, né? Por que o outro está agindo dessa forma? E a técnica é aquela de contar de 1 a 10 ainda? Ou tem outra técnica? Pode ser. Tem várias técnicas, né? Tem a meditação, tem um povo que... Não tem aquelas pessoas que compram um saco de boxe, né? Então, quando percebe que não está conseguindo ter controle emocional, vai lá, ó, desconta no saco. É isso, é você pensar numa estratégia para trabalhar a paciência, para que você consiga ter, sabe, um tempo e refletir sobre as suas ações. Deixa eu falar um pouquinho sobre disciplina. É bastante difícil, né? Paciência. E a gente falou um pouco sobre disciplina no outro vídeo, e a disciplina para mim é aquele negócio que a gente escuta, né? Eu fui atleta de natação, né? Sou sócio do Gustavo, amigo na adolescência ainda, né? Fomos para 2 Olimpíadas juntos. O técnico fala, você precisa de mais disciplina. Você chega em casa, a tua mãe fala, é verdade, você precisa ser disciplinado. Você já estudou? Estudei. Falta alguma coisa? Falta. Então você precisa de mais disciplina. Todo mundo diz que você precisa ter mais disciplina, mas ninguém diz como você
aumenta a sua disciplina. E esses dias eu fiquei tentando compilar uma fórmula, vamos dizer assim, do estoque, como aumentar o nosso estoque de disciplina, né? E eu me deparei com uma analogia, né, que a gente fosse um sistema de caixa d'água, né? Nosso sistema do prédio ou da casa, a caixa d'água está cheia e durante os dias você vai diminuindo o teu estoque de disciplina com pequenos gastos dela, para fazer as suas tarefas, seu exercício, a sua alimentação correta e tal. Se você fica de bobeira, você assalta o teu estoque de disciplina, fica de madrugada na internet, não come direito, não faz exercício, o teu estoque de disciplina vaza mais rápido. Aí você dorme. Se dorme bem, essa caixa d'água vai sendo alimentada devagarzinho e ela vai voltando o estoque de disciplina. Se você dorme mal, você já começa o dia seguinte com um estoque baixo. E aí, você se irrita mais rápido porque você não tem disciplina, você não faz exercício, você come mal. Então, para manter a disciplina da família, você tem que ser duro primeiro com você mesmo, para depois pedir para que os seus filhos, o seu cônjuge e tal, quais elementos você pode abrir mão, né, deixar eles arbitrarem ou construir junto com eles, e quais elementos não se pode abrir mão, na tua visão? Eu, assim, meu ponto de vista, a gente tem que ter paciência com o nosso processo. Autossabotagem, né? Ali a Karina já escreveu, nos boicotamos sozinhos. É sempre assim, né? Autossabotagem. Porque uma coisa que a gente até falou no outro vídeo, que todo mundo impõe uma rotina pra gente. Então, a gente sempre tem que seguir aquela rotina. Quando se fala em atleta, é uma outra história. Então, a maioria das pessoas não são atletas. A maioria das pessoas não precisa ter essa disciplina um pouco mais rígida, porque o objetivo delas é diferente. Então, mas deixa eu só tirar um estigma do atleta. Eu fui atleta olímpico, na Olimpíada tinha todo mundo que estava lá, era super disciplinado em uma coisa, que é treinar, lógico, se alimentar, dormir, comer, dormir e treinar. Quando começamos na vida ativa, depois como profissionais e tal, eu vi muitos atletas, inclusive, compensarem, por outro lado, pelo fato de terem acordado de madrugada a vida inteira, falando, agora chega, né? Então, e viraram, inclusive, uma antítese da disciplina, né? Então, isso é interessante, né? Ele que foi atleta sabe que a disciplina constrói, mas ele também tem grande dificuldade para ser disciplinado no dia a dia, ainda mais hoje em dia, né? Estamos falando hoje com empresários, né? Exato. Por isso que eu sempre faço uma pergunta. Qual é o estilo de vida que você quer ter? Porque quando você consegue refletir sobre essa pergunta, você consegue estabelecer uma disciplina. Porque você consegue estabelecer uma rotina. Então, tem aquelas pessoas que querem... Eu acabo trabalhando com estudantes que tentam um vestibular para medicina. Então, eles têm que ter uma disciplina para estudo. Se eles não se sentarem em estudar, eles talvez não vão conseguir entrar numa faculdade. E a dificuldade até em faculdades particulares. Mas se eu quero ter uma disciplina onde eu, não sei, tenha um pedaço de terra e eu viva... me autossustentando, né? Autossustentabilidade. Ok, o que você precisa fazer para então atingir esse objetivo? Então, tenho pacientes meus que, pensando nessa lógica, né, de ter uma vida mais tranquila, eles passaram 15 anos da vida deles trabalhando, feito uns condenados, para então eles estarem vivendo isso que eles estão vivendo. Por isso que a gente tem que entender que a disciplina, ela vem com rotina. E dessa rotina vai ter muita dificuldade. No início, a gente não tem essa facilidade de acordar cedo, ou então de fazer as atividades. E você não vê o resultado também, né? Porque eu me lembro que uma vez eu cheguei para um técnico meu, o Ron Johnson, lá no Arizona, universidade que eu fiz. Eu falei, mas eu treinei tanto, eu merecia isso. Ele falou assim, merecimento não tem nada a ver com isso. Eu falei, mas eu fui disciplinado. Ele falou assim, mas disciplina é só o primeiro pré-requisito, as outras são consequências. Então é isso, a disciplina realmente é uma coisa dura e que você não vê o resultado, mas você também vê uma leveza, aí você consegue medir, você vê uma leveza no seu estresse, porque você se irrita, os teus, como a gente falou hoje do estômago, do intestino, como um dos indicadores do estresse, né?
você começa a ver nos teus indicadores, cada um tem o seu, né? Você, ou acordar no meio da madrugada, ter preocupação, nervoso. O que conforta muito é que está todo mundo no mesmo barco mesmo, né? Assim, não no mesmo barco, mas na mesma tempestade, em barcos diferentes, mas na mesma tempestade. Então, uns nos barcões um pouco maiores, outros nos barquinhos menores, né? Mas cada um com a sua facilidade e dificuldade. Agora, a disciplina, ela pelo menos, ela te alivia nesses indicadores, você percebe que você está menos estressado, né? Uhum. Tem que ter o autoconhecimento, né? Você foi falando da disciplina, e aí eu já lembrei de alguns casos quando a gente tenta disciplinar o sono. E quando eu sempre passo um diário, né, onde os pacientes eles têm que passar 2 semanas registrando que horas eles dormem, se eles tiram cochilo, se eles tomam alguma medicação ou algum chá para dormir, para induzir o sono. E é muito bacana porque cada um descobre uma necessidade diferente. Então tem aquelas pessoas que precisam ter cochilos de 15 minutos, tem outras que não podem ter cochilo, tem outras que têm cochilo de quase 1 hora, mas também tem aqueles que só têm uma qualidade, que só se torna produtivo quando eles vão dormir a 1 hora da manhã. Então, por isso que a disciplina, ela tem que vir com a resposta a essa pergunta. Que estilo de vida você quer ter? Porque a partir do momento que você começa a pensar no estilo de vida que você quer ter, você começa a construir uma rotina e a disciplina ela vai vindo de forma natural. Então, quando eu falei em dormir cedo e acordar cedo, eu estou falando de um caso mais típico, né? Eu tenho hoje um amigo que tem pouca idade, ele faz programação e ele vive no calendário lá dos Estados Unidos, da costa oeste, né? Então ele tem que ter a disciplina de ficar de madrugada trabalhando todos os dias, né? Então é diferente, né? Mas eu acho que nós estamos já com bastante tempo, nós estamos aí com 1 hora e quase 50 minutos, desculpe, de live. Está muito gostoso o papo, a audiência só foi crescendo. Eu queria dizer que o nosso tema hoje com a psicóloga Maria Luísa foi sobre inteligência emocional, que ela é fundamental para reduzir um dos 4 pilares para se manter com a imunidade em alta, né? Vamos ser práticos, nós não podemos pegar o coronavírus, né? Ou podemos evitar o coronavírus. Ou se pegar, estar forte no momento que pegar. E aí nós vamos ter que estar com um sono relativamente bem, né? Dormir bem, se alimentar bem, né? Tomar o seu solzinho para pegar a vitamina D, que é muito mais fácil pelo sol do que pela alimentação. Mas zinco, ferro, são só 5 elementos que a gente precisa ter. Está no nosso outro vídeo isso. A gente precisa reduzir o estresse, que é o tema de hoje, né? E a gente precisa se exercitar, que é o tema da metodologia Gustavo Borges. Para quem nos assistiu na live e quer ter acesso a esses temas, por favor, nos sigam no metodologiagb.com.br, né? Metodologia G de Gustavo, B de Borges.com.br. E foi um prazer, e eu agradeço mais uma vez a tua simpatia e, primeiramente, o teu conhecimento prático sobre essas tuas dicas. Maria Luísa, foi um super conversa aqui, foi um prazer enorme. Muito grato pela tua participação. Pode fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, obrigado por permitir que eu tire algumas dúvidas, né? Eu até tinha conversado com você que eu gostava de fazer live, porque vinham as perguntas e a gente ia tentando encaixar esse conhecimento, que é um conhecimento científico, com o dia a dia de vocês. Porque às vezes a gente tem uma noção geral, né? Mas o que cada um está passando é muito particular. Então, espero que todos vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Podem me adicionar, podem tirar dúvidas. Tá? Qual que é o seu contato? A gente vai pôr depois. Qual que é o seu contato? Podem me adicionar no Insta, @mluisa.mm. Tá. Luísa com Z. Com Z. MM? MM ou M? N de nada, M de Maria. Não, Melo Machado. MM. Ah, MM é o chocolate. Isso. Tá bom. Gente, obrigado pela audiência. Foi uma conversa muito boa. Depois a gente vai disponibilizar o link para vocês. Vocês podem repassar para algum colega que vocês tenham interesse que escutem essa nossa live sobre esse tema. Inteligência emocional, fundamental para reduzir um dos 4 pilares aí da manutenção da
da nossa imunidade em alta, que é a redução de estresse. Junto com atividade física, que nós gostamos, junto com boa alimentação e bom sono, são os 4 pilares que vão te deixar forte contra o Covid-19. Boa tarde e obrigado pela audiência a todos.